No 55º ano do reinado de Faraó, rei do Egito, isto é, no 157º ano da descida dos israelitas ao Egito, Moisés reinou em Cuxi. Moisés estava com 27 anos de idade quando começou a reinar sobre Cuxi, e 40 anos ele reinou. E o Senhor concedeu a Moisés favor e graça aos olhos de todos os filhos de Cuxi, e os filhos de Cuxi o amaram muito. Então Moisés foi agraciado pelo Senhor e pelos homens. E no 7º dia de seu reinado, todos os filhos de Cuxi se reuniram e vieram perante Moisés e inclinaram-se a ele ao chão. E todos os filhos falaram juntos na presença do rei, dizendo: Dá-nos conselho para que possamos ver o que deve ser feito a esta cidade. Pois agora faz 9 anos que cercamos ao redor da cidade e não temos visto os nossos filhos e nossas filhas. Então o rei lhes respondeu dizendo: Se ouvirdes a minha voz em tudo o que vos mandar, então o Senhor dará a cidade em nossas mãos e a subjugaremos. Pois se lutarmos com eles, como na batalha anterior que tivemos com eles antes da morte de Quiquianus, muitos de nós cairão feridos como antes. Agora, pois, eis que aqui está um conselho para vós neste assunto. Se ouvirdes a minha voz, então a cidade será entregue em nossas mãos. Então todas as forças responderam ao rei, dizendo: Tudo o que o nosso Senhor mandar, isso faremos. E Moisés lhes disse: Passai e proclamai uma voz em todo o acampamento e a todo o povo, dizendo: Assim diz o rei: Entrai na floresta e trazei convosco das mais jovens da cegonha cada homem uma jovem em sua mão. E qualquer pessoa que transgredir a palavra do rei, que não trouxer a sua jovem, morrerá, e o rei tomará tudo o que lhe pertence. E quando as trouxerdes, serão para vossa manutenção, vós as criareis até elas crescerem, e as ensinareis a dardear, como é modo dos jovens do falcão. Então todos os filhos de Cuxi ouviram as palavras de Moisés, e eles se levantaram e fizeram uma proclamação a ser emitida em todo o acampamento, dizendo: A vós, todos os filhos de Cuxi, a ordem do rei é para que vades todos juntos para a floresta, e lá pegai as cegonhas jovens, cada um a sua jovem em sua mão, e as levareis para casa. E qualquer pessoa que violar a ordem do rei morrerá, e o rei tomará tudo o que lhe pertence. E todo o povo fez assim, e saíram para o bosque e subiram às árvores de abetos, e pegaram cada homem uma jovem na mão, todas as jovens das cegonhas, e as levaram para o deserto e as criaram por ordem do rei, e lhes ensinaram a dardear, semelhante aos falcões jovens. E depois que as cegonhas jovens foram criadas, o rei ordenou-lhes a ficarem com fome por 3 dias, e todo o povo fez assim. E no 3º dia o rei lhes disse: Fortalecei-vos e tornai-vos homens valentes, e colocai em cada um a sua armadura, e cinja a sua espada sobre ele, e monte cada homem em seu cavalo, e tome cada jovem cegonha em sua mão. E nos levantaremos e lutaremos contra a cidade no lugar onde estão as serpentes. E todas as pessoas fizeram como o rei havia ordenado. E tomaram cada homem a sua jovem em sua mão, e foram embora. E quando chegaram ao lugar das serpentes, o rei lhes disse: Enviai cada homem a sua cegonha jovem sobre as serpentes. E enviou cada homem a sua cegonha jovem à ordem do rei, e as cegonhas jovens correram sobre as serpentes, e as devoraram todas, e as destruíram daquele lugar. E quando o rei e o povo viram que todas as serpentes foram destruídas naquele lugar, todo o povo deu um grande grito. E aproximaram-se e lutaram contra a cidade, e a tomaram e a dominaram, e entraram na cidade. E ali morreu naquele dia 1.100 homens do povo da cidade, todos os que habitavam na cidade, mas do povo cercante nenhum morreu. Então todos os filhos de Cuxi foram cada um para sua casa, para sua mulher e filhos, e a todos os que lhe pertencem. E Balaão, o mágico, quando viu que a cidade foi tomada, abriu o portão, e ele e seus 2 filhos e 8 irmãos fugiram e voltaram ao Egito, a Faraó, rei do Egito. São eles os feiticeiros e os magos que são mencionados no livro da lei, opondo-se contra Moisés quando o Senhor trouxe as pragas sobre o Egito. Então Moisés tomou a cidade pela sua sabedoria, e os filhos de Cuxi o colocaram no trono, em lugar de Quiquianus, rei de Cuxi, e puseram a coroa real sobre a sua cabeça, e deram-lhe por mulher Adonia,
a rainha etíope, mulher de Quiquianus. E Moisés temeu ao Senhor Deus de seus pais, de modo que ele não entrou a ela, nem voltou seus olhos para ela. Pois Moisés lembrou como Abraão fez o seu servo Eliezer jurar, dizendo-lhe: não tomarás mulher das filhas de Canaã para o meu filho Isaque. Também o que Isaque fez quando Jacó tinha fugido de seu irmão, quando ele lhe ordenou, dizendo: não tomarás mulher das filhas de Canaã, nem farás aliança com qualquer um dos filhos de An, porque o Senhor nosso Deus deu a An, filho de Noé, e seus filhos e toda a sua semente como escravos para os filhos de Sem e os filhos de Jafete, e a sua semente depois deles por escravos para sempre. Por isso Moisés não voltou seu coração nem seus olhos para a mulher de Quiquianus todos os dias que reinou sobre Cuxi. E Moisés temeu ao Senhor, seu Deus, toda a sua vida. E Moisés andou diante do Senhor em verdade, com todo seu coração e alma. E ele não se desviou do caminho certo todos os dias de sua vida. Ele não declinou do caminho nem para a direita nem para a esquerda, no qual Abraão, Isaque e Jacó andaram. E Moisés se fortaleceu no reino dos filhos de Cuxi e guiou os filhos de Cuxi com sua sabedoria de costume, e Moisés prosperou em seu reino. E naquele tempo Arã e os filhos do Oriente ouviram que Quiquianus, rei de Cuxi, tinha morrido. Então Arã e os filhos do Oriente se rebelaram contra Cuxi naqueles dias. Então Moisés convocou todos os filhos de Cuxi, um povo muito poderoso, cerca de 30.000 homens, e saiu para lutar com Arã e os filhos do Oriente. E eles foram primeiro aos filhos do Oriente, e quando os filhos do Oriente ouviram o relato deles, saíram a encontrá-los e envolveram-se na batalha com eles. E a guerra foi severa contra os filhos do Oriente. Então o Senhor entregou a todos os filhos do Oriente nas mãos de Moisés, e cerca de 300 homens caíram mortos. E todos os filhos do Oriente voltaram e se retiraram. Então Moisés e os filhos de Cuxi os seguiram e os sujeitaram, e colocaram um imposto sobre eles, como era seu costume. Então Moisés e todo o povo com ele passaram de lá para a terra de Arã para a batalha. E o povo de Arã também foi encontrá-los, e lutaram contra eles. E o Senhor os entregou na mão de Moisés, e muitos dos homens de Arã caíram feridos. E Arã também foi subjugado por Moisés, e o povo de Cuxi também deu seu imposto de costume. E Moisés trouxe Arã e os filhos do Oriente sob sujeição aos filhos de Cuxi, e Moisés e todas as pessoas que estavam com ele voltaram para a terra de Cuxi. E Moisés se fortaleceu no reino dos filhos de Cuxi, e o Senhor estava com ele, e todos os filhos de Cuxi tinham medo dele. No final dos anos morreu Saul, rei de Edom, e Baal-Xanã, filho de Acbor, reinou em seu lugar. No 16º ano do reinado de Moisés sobre Cuxi, Baal-Xanã, filho de Acbor, reinou na terra de Edom sobre todos os filhos de Edom por 38 anos. Em seus dias, Moabe se rebelou contra o poder de Edom, tendo estado sob Edom desde os dias de Hadad, filho de Bedade, que os feriu Mediã, e trouxe Moabe sob sujeição a Edom. E quando Baal-Xanã, filho de Acbor, reinou sobre Edom, todos os filhos de Moabe retiraram sua aliança de Edom. E Angéias, rei da África, morreu naqueles dias, e Asdrubal, seu filho, reinou em seu lugar. E naqueles dias morreu Janéias, rei dos filhos de Quitim, e foi sepultado em seu templo, que ele construiu para si próprio na planície de Canópia, para uma residência, e Latino reinou em seu lugar. No 22º ano do reinado de Moisés sobre os filhos de Cuxi, Latinos reinou sobre os filhos de Quitim 45 anos. E ele também construiu para si uma torre grande e poderosa, e edificou ali um templo elegante para sua residência, para realizar o seu governo como era o costume. No 3º ano de seu reinado, ele fez um anúncio a ser feito a todos os seus homens hábeis, que fizeram muitas embarcações para ele. E Latinos reuniu todas as suas forças, e eles vieram em embarcações e foram ali para lutar com o filho de Asdrubal, Angéias, rei da África. E eles vieram para a África engajados na batalha com Asdrubal e seu exército. E Latinos prevaleceu sobre Asdrubal, e Latinos tirou de Asdrubal o aqueduto que seu pai havia trazido dos filhos de Quitim, quando ele assumiu Jania, a filha de Uzi, por mulher. Então Latinos derrubou a ponte do aqueduto,
e feriu todo o exército de Asdrubal um severo golpe. E os homens fortes remanescentes de Asdrubal se fortaleceram e seus corações estavam cheios de inveja e desejaram a morte, e novamente envolvidos em uma batalha com Latinos, rei de Quitim. E a batalha foi severa sobre todos os homens da África, e todos eles caíram feridos diante de Latinos e seu povo. E Asdrubal, o rei, também caiu nessa batalha. E o rei Asdrubal tinha uma filha muito bonita, cujo nome era Uspezena, e todos os homens da África bordaram sua semelhança em suas vestes, por causa de sua grande beleza e aparência graciosa. E os homens de Latinos viram Uspezena, a filha de Asdrubal, e a elogiaram a Latinos, seu rei. E Latinos ordenou que ela fosse levada para ele, e Latinos tomou Uspezena por mulher, e ele voltou em seu caminho para Quitim. E foi após a morte de Asdrubal, filho de Angéias, quando Latinos voltou para sua terra da batalha, que todos os habitantes da África se levantaram e levaram Aníbal, filho de Angéias, irmão mais novo de Asdrubal, e o fizeram rei em lugar de seu irmão sobre toda a terra na África. E quando ele reinava, resolveu ir para Quitim lutar com os filhos de Quitim, vingar a causa de Asdrubal, seu irmão, e a causa dos habitantes da África. E ele assim fez. E ele fez muitas embarcações, e ali veio com todo o seu exército e foi para Quitim. Então Aníbal lutou com os filhos de Quitim, e os filhos de Quitim caíram feridos diante de Aníbal e seu exército, e Aníbal vingou a causa de seu irmão. E Aníbal continuou a guerra durante 18 anos com os filhos de Quitim, e Aníbal habitou na terra de Quitim e acampou ali por muito tempo. E Aníbal feriu os filhos de Quitim muito severamente, e ele matou os seus grandes homens e príncipes, e o resto das pessoas ele feriu cerca de 80.000 homens. E no final dos dias e anos, Aníbal voltou à sua terra da África e reinou de forma segura no lugar de Asdrubal, seu irmão. Naquele tempo, no 180º ano da descida dos israelitas ao Egito, dali saíram do Egito homens valentes, 30.000 a pé, dos filhos de Israel, que eram todos da tribo de José, dos filhos de Efraim, filho de José. Pois disseram: o período foi concluído, que o Senhor havia designado aos filhos de Israel nos tempos antigos, que ele havia falado a Abraão. E estes homens cingiram-se e colocaram cada um a sua espada ao seu lado, e cada um a sua armadura sobre ele, e confiaram em sua força e saíram juntos do Egito com mão poderosa. Mas não levaram nenhuma provisão para o caminho, apenas ouro e prata, nem mesmo pão para aquele dia levaram em suas mãos, pois pensaram em conseguir sua provisão por pagamento dos filisteus, e se não, o levariam à força. E esses homens eram muito poderosos e valentes. Um homem podia perseguir 1.000, e 2 podiam derrotar 10.000. Então eles confiaram em sua força e foram juntos como estavam. E eles direcionaram seu curso em direção à terra de Gate, e desceram e encontraram os pastores de Gate alimentando o gado dos filhos de Gate. E disseram aos pastores: dá-nos algumas das ovelhas por pagamento, para que possamos comer, pois estamos com fome, pois não comemos nenhum pão hoje. E disseram os pastores: são as nossas ovelhas ou gado que deveríamos dar-lhes mesmo por pagamento? Então os filhos de Efraim se aproximaram para levá-los à força. E os pastores de Gate gritaram para eles, que o seu grito foi ouvido à distância. Então todos os filhos de Gate saíram até eles. E quando os filhos de Gate viram a malícia dos filhos de Efraim, voltaram e reuniram os homens de Gate e colocaram sobre cada homem a sua armadura e saíram aos filhos de Efraim para a batalha. E eles se engajaram com eles no vale de Gate, e a batalha foi severa, e feriram um do outro uma grande quantidade naquele dia. E no segundo dia, os filhos de Gate enviaram a todas as cidades dos filisteus para que viessem em seu socorro, dizendo: subi até nós e nos ajudai, para que possamos ferir os filhos de Efraim que vieram do Egito para tomarem o nosso gado e para lutarem contra nós sem causa. Ora, as almas dos filhos de Efraim estavam exaustas, com fome e sede, pois não tinham comido pão durante 3 dias. E 40.000 homens saíram das cidades dos filisteus para ajudarem os homens de Gate.
e estes homens foram envolvidos na batalha com os filhos de Efraim, e o Senhor entregou os filhos de Efraim nas mãos dos filisteus. E feriram todos os filhos de Efraim, todos os que tinham saído do Egito, nenhum remanescente ficou, senão 10 homens que haviam fugido do envolvimento. Pois este mal foi do Senhor contra os filhos de Efraim, pois eles transgrediram a palavra do Senhor em saírem do Egito antes do período ter chegado, o qual o Senhor nos dias da antiguidade havia designado para Israel. E dos filisteus também caiu ali uma grande quantidade, cerca de 20.000 homens, e seus irmãos os levaram e os enterraram em suas cidades. E os mortos dos filhos de Efraim ficaram abandonados no vale de Gate durante muitos dias e anos, e não foram levados para o enterro, e o vale ficou cheio de ossos de homens. E os homens que haviam escapado da batalha chegaram ao Egito e disseram a todos os filhos de Israel tudo o que lhes havia acontecido. E Efraim, seu pai, chorou por eles durante muitos dias, e seus irmãos vieram consolá-lo. E ele entrou à sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Beriá, porque ela foi infeliz em sua casa. E Moisés, filho de Arão, ainda era rei na terra de Cuxi naqueles dias, e ele prosperou em seu reino, e conduziu o governo dos filhos de Cuxi em justiça, em retidão e integridade. E todos os filhos de Cuxi amaram Moisés todos os dias que ele reinou sobre eles, e todos os habitantes da terra de Cuxi estavam com muito medo dele. E no 40º ano do reinado de Moisés sobre Cuxi, Moisés estava sentado no trono real, enquanto Adoniá, a rainha, estava diante dele, e todos os nobres estavam sentados ao seu redor. E Adoniá, a rainha, disse diante do rei e dos príncipes: O que é isto que vós, filhos de Cuxi, fizestes durante este longo tempo? Certamente sabeis que há 40 anos que este homem tem reinado sobre Cuxi. Ele não se aproximou de mim, nem serviu os deuses dos filhos de Cuxi. Agora, pois, ouvi, ó filhos de Cuxi, e que este homem não mais reine sobre vós, pois ele não é da nossa carne. Eis que Menacruz, meu filho, é crescido, deixai-o reinar sobre vós, pois é melhor para vós servir o filho de vosso senhor do que servir um estrangeiro escravo do rei do Egito. E todo o povo e os nobres dos filhos de Cuxi ouviram as palavras que Adoniá, a rainha, tinha falado em seus ouvidos. E todo o povo estava se preparando até a noite, e de manhã cedo se levantaram, e fizeram Menacruz, filho de Quiquianus, rei sobre eles. E todos os filhos de Cuxi estavam com medo de estender a sua mão contra Moisés, porque o Senhor estava com Moisés, e os filhos de Cuxi lembraram do juramento que juraram a Moisés, por isso eles não lhe fizeram mal. Mas os filhos de Cuxi deram muitos presentes para Moisés, e o despediram deles com grande honra. Então Moisés saiu da terra de Cuxi, e foi para casa e cessou de reinar sobre Cuxi. E Moisés estava com 66 anos de idade quando saiu da terra de Cuxi, pois a coisa era do Senhor, porque o período tinha chegado que ele havia designado nos dias da antiguidade para tirar Israel da aflição dos filhos de An. Então Moisés foi para Midian, porque ele estava com medo de retornar ao Egito por causa de Faraó, e ele foi e sentou-se em um poço de água em Midian. E as 7 filhas de Reuel, o midianita, saíram para alimentar o rebanho de seu pai. E chegaram ao poço e tiraram água para darem de beber ao rebanho de seu pai. Então os pastores de Midian chegaram e as expulsaram, e Moisés se levantou e ajudou-as a dar de beber ao rebanho. E elas voltaram para a casa de Reuel, seu pai, e lhes disseram o que Moisés lhes fez. E elas disseram: Um homem egípcio nos livrou das mãos dos pastores. Ele tirou água para nós e deu de beber ao rebanho. E Reuel disse às suas filhas: Onde está ele? Onde deixastes o homem? E Reuel mandou buscá-lo e levá-lo para casa, e ele comeu pão com ele. E Moisés relatou a Reuel que ele tinha fugido do Egito e que reinou 40 anos sobre Cuxi, e que depois eles haviam tirado o governo dele e o mandaram embora em paz com honra e com presentes. E quando Reuel ouviu as palavras de Moisés, Reuel disse dentro de si: Porei este homem na prisão, por onde conciliarei os filhos de Cuxi, pois ele fugiu deles.
E eles o tomaram e o colocaram na prisão. E Moisés esteve na prisão 10 anos. E enquanto Moisés estava na prisão, Zípora, filha de Reuel, se compadeceu dele e o sustentou com pão e água o tempo todo. E todos os filhos de Israel ainda estavam na terra do Egito, servindo os egípcios com toda sorte de trabalho duro, e a mão do Egito continuava em severidade sobre os filhos de Israel naqueles dias. Naquele tempo o Senhor feriu Faraó, rei do Egito, e o afligiu com a praga da lepra, desde a sola de seu pé até a coroa de sua cabeça, devido ao tratamento cruel dos filhos de Israel. Esta praga naquele tempo foi do Senhor sobre Faraó, rei do Egito, pois o Senhor ouviu a oração do seu povo, os filhos de Israel, e o seu clamor chegou até ele por causa de seu trabalho duro. Ainda a sua ira não se desviou deles, e a mão de Faraó ainda estava estendida contra os filhos de Israel, e Faraó endureceu seu pescoço diante do Senhor, e ele aumentou o seu jugo sobre os filhos de Israel, e amargurou suas vidas com todos os tipos de trabalho duro. E quando o Senhor tinha infligido a praga sobre Faraó, rei do Egito, ele pediu a seus sábios e feiticeiros para curá-lo. E os seus sábios e feiticeiros lhe disseram que, se o sangue das criancinhas fosse colocado nas feridas, ele seria curado. E Faraó deu ouvidos a eles e mandou os seus ministros até Gozém, aos filhos de Israel, para tomar seus filhinhos. E os ministros de Faraó foram e tomaram os bebês dos filhos de Israel do seio de suas mães à força, e os levavam a Faraó diariamente, uma criança a cada dia, e os físicos as matavam e as aplicavam a praga, assim fizera todos os dias. E o número das crianças que Faraó matou foi 375. Mas o Senhor não deu ouvidos aos físicos do rei do Egito, e a praga continuou aumentando poderosamente. E Faraó foi 10 anos afligido com essa praga. Ainda o coração de Faraó estava mais endurecido contra os filhos de Israel. E no final de 10 anos o Senhor continuou a afligir a Faraó com pragas destrutivas. E o Senhor feriu com um tumor maligno e doença no estômago. E essa praga voltou a se asseverar ferventemente. Naquele tempo, os 2 ministros de Faraó vieram da terra de Gozém, onde todos os filhos de Israel estavam, e foram para a casa de Faraó e lhe disseram: Temos visto os filhos de Israel abrandarem o seu trabalho e negligenciarem o seu labor. E quando Faraó ouviu as palavras de seus ministros, a sua ira se acendeu contra os filhos de Israel excessivamente, pois ele estava muito aflito com sua dor corporal. E ele respondeu e disse: Agora que os filhos de Israel sabem que eu estou doente, eles se viram e zombam de nós. Agora, pois, preparai minha carruagem para mim, e eu mesmo seguirei para Gozém, e verei o escárnio dos filhos de Israel com os quais estão zombando de mim. E seus servos prepararam a carruagem para ele. E eles tomaram e o fizeram cavalgar sobre um cavalo, pois ele não era capaz de cavalgar por si mesmo. E ele levou consigo 10 cavaleiros e 10 lacaios, e foram até os filhos de Israel a Gozém. E quando chegaram à fronteira do Egito, o cavalo do rei passou num lugar estreito. Elevou-se na parte oca da vinha, cercado de 2 lados, o baixo, país plano estando do outro lado. E os cavalos correram rapidamente naquele lugar e pressionaram um ao outro, e os outros cavalos pressionaram o cavalo do rei. E o cavalo do rei caiu na planície baixa, enquanto o rei estava andando sobre ele, e quando ele caiu da carruagem, virou sobre o rosto do rei, e o cavalo estava sobre o rei, e o rei gritou, pois sua carne estava muito dolorida. E a carne do rei foi rasgada dele, e seus ossos foram quebrados, e ele não podia andar, pois isto veio do Senhor a ele, pois o Senhor tinha ouvido os gritos de seu povo, os filhos de Israel, e sua aflição. E seus servos o levaram sobre seus ombros um pouco de cada vez, e eles os levaram de volta ao Egito, e os cavaleiros que estavam com ele também voltaram ao Egito. E o puseram na sua cama. O rei sabia que seu fim estava vindo a morrer, então a Paranite, a rainha, sua mulher, veio, gritou diante do rei, e o rei chorou um grande pranto com ela. E todos os seus nobres e servos vieram naquele dia e viram o rei naquela aflição, e choraram um grande pranto com ele. E os príncipes do rei e todos os seus conselheiros aconselharam o rei a fazer a reinar em seu lugar na terra, quem quer que ele quisesse escolher de seus filhos. E o rei tinha 3 filhos e 2 filhas que a Paranite, a rainha, sua mulher, tinha lhe dado, além dos filhos do rei das concubinas. E estes eram os seus nomes: o primogênito, Otiri,
o segundo Adicã e o terceiro Morion, e suas irmãs. O nome da mais velha Batia e da outra Acuse. E Otiri, primogênito do rei, era um idiota, precipitado e apressado em suas palavras. Mas Adicã era um homem astuto e sábio, e instruído em toda a sabedoria do Egito, mas de aspecto feio, grosso de carne e de estatura muito baixa. Sua altura era um côvado. E quando o rei viu Adicã, seu filho, inteligente e sábio em todas as coisas, o rei decidiu que ele deveria ser o rei em seu lugar após a sua morte. E ele tomou para ele uma esposa, Jedudá, filha de Abilô. E ele estava com 10 anos de idade, e ela lhe deu 4 filhos. E depois ele foi e tomou 3 mulheres e gerou 8 filhos e 3 filhas. E a desordem prevaleceu grandemente sobre o rei, e sua carne cheirava como a carne de uma carcaça lançada sobre o campo em tempo de verão, durante o calor do sol. E quando o rei viu que sua doença tinha se fortalecido sobre ele, ordenou ao seu filho Adicã ser trazido perante ele, e eles o fizeram rei sobre a terra em seu lugar. E no final de 3 anos, o rei morreu em vergonha, desgraça e desgosto, e seus servos o levaram e o sepultaram no sepulcro dos reis do Egito, em Zoan Misraim. Mas eles não o embalsamaram, como era costume com reis, pois sua carne estava podre, e não puderam se aproximar dele para embalsamá-lo por causa do fedor, de modo que sepultaram às pressas. Pois este mal veio do Senhor sobre ele, pois o Senhor tinha lhe pagado o mal com o mal que em seus dias ele tinha feito a Israel. E ele morreu com terror e com vergonha, e seu filho Adicã reinou em seu lugar. Adicã tinha 20 anos de idade quando reinou sobre o Egito. Ele reinou 4 anos. No 206º ano da descida de Israel ao Egito, Adicã reinou sobre o Egito, mas ele não continuou por muito tempo no seu reinado sobre o Egito, como seus pais tinham continuado seus reinados. Pois seu pai, Melol, reinou 94 anos no Egito, mas ele estava 10 anos doente e morreu, pois tinha sido mau diante do Senhor. E todos os egípcios chamaram o nome de Adicã Faraó, como o nome de seus pais, como era seu costume fazer no Egito. E todos os sábios de Faraó chamaram o nome de Adicã Aúz, pois baixo é chamado Aúz na língua egípcia. E Adicã era excessivamente feio, e ele tinha um côvado e um palmo, e possuía uma barba grande que alcançava até as solas dos seus pés. E Faraó sentou-se sobre o trono de seu pai para reinar sobre o Egito, e ele conduziu o governo do Egito em sua sabedoria. E enquanto ele reinava, excedeu seu pai e todos os reis precedentes na maldade, e ele aumentou o seu jugo sobre os filhos de Israel. E ele foi com os seus servos a Gozém, aos filhos de Israel, e ele fortaleceu o trabalho sobre eles, e disse-lhes: completai vosso trabalho, cada tarefa de cada dia, e não deixe que suas mãos afrouxem o nosso trabalho de hoje em diante, como fizestes no dia do meu pai. E ele pôs oficiais sobre eles dentre os filhos de Israel, e sobre estes oficiais ele colocou feitores de entre os seus servos. E colocou sobre eles uma medida de tijolos para fazerem de acordo com esse número a cada dia, e voltou e foi para o Egito. Naquele tempo, os feitores de Faraó ordenaram aos oficiais dos filhos de Israel, segundo o comando de Faraó, dizendo: assim diz Faraó, fazei vosso trabalho cada dia, e terminai vossa tarefa, e observai a medida diária de tijolos, não diminuais nada. E sucederá que, se fordes deficientes em vossos tijolos diariamente, porei vossos filhos jovens em seu lugar. E os feitores do Egito fizeram assim naqueles dias como o Faraó lhes havia ordenado. E sempre que qualquer deficiência era encontrada na medida dos filhos de Israel, de seus tijolos diários, os feitores de Faraó iam às mulheres dos filhos de Israel tomar bebês dos filhos de Israel para o número dos tijolos deficientes. Eles os tiravam à força do colo de sua mãe e os colocavam na construção em vez de tijolos, enquanto seus pais e mães ficavam gritando e chorando por eles quando ouviam as vozes do choro de seus bebês na parede da construção.
E os feitores prevaleceram sobre Israel para que os israelitas colocassem seus filhos na construção, de modo que um homem colocava seu filho na parede e punha argamassa sobre ele, enquanto seus olhos choravam por ele e suas lágrimas corriam sobre seu filho. E os feitores do Egito fizeram assim aos bebês de Israel durante muitos dias, e ninguém tinha piedade ou compaixão dos bebês dos filhos de Israel. E o número de todas as crianças mortas na construção foi de 270, alguns sobre quem tinham construído em vez de tijolos que haviam sido deixados deficientes por seus pais, e alguns a quem tinham retirado morto da construção. E o trabalho imposto aos filhos de Israel nos dias de Adicã excedeu em dureza que eles realizaram nos dias de seu pai. E os filhos de Israel suspiravam cada dia por causa de seu trabalho pesado, pois haviam dito para si mesmos: eis que quando o faraó morrer, seu filho se levantará e iluminará o nosso trabalho. Mas eles aumentaram o último trabalho mais do que o anterior, e os filhos de Israel suspiraram com isto, e o seu clamor subiu a Deus por causa de seu labor. E Deus ouviu a voz dos filhos de Israel e seu clamor naqueles dias, e Deus se lembrou deles e de sua aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. E Deus viu o fardo dos filhos de Israel e seu trabalho pesado naqueles dias, e determinou libertá-los. E Moisés, filho de Anrão, ainda estava confinado no calabouço naqueles dias, na casa de Reuel, o midianita, e Zípora, filha de Reuel, o sustentava com alimentos secretamente dia a dia. E Moisés ficou confinado no calabouço na casa de Reuel durante 10 anos. E no final de 10 anos, que foi o primeiro ano do reinado de Faraó sobre o Egito, no lugar de seu pai, Zípora disse a seu pai Reuel: nenhuma pessoa pergunta ou procura o homem hebreu, a quem amarraste agora na prisão 10 anos. Agora, pois, se parecer bem aos teus olhos, vamos mandar ver se ele está vivo ou morto. Mas seu pai não sabia que o haviam sustentado. E Reuel, seu pai, respondeu e lhe disse: nunca tal coisa aconteceu, que um homem fosse encerrado em uma prisão sem alimento durante 10 anos e que vivesse. E respondeu Zípora a seu pai, dizendo: certamente tu tens ouvido dizer que o Deus dos hebreus é grande e terrível, e faz maravilhas para eles em todos os tempos. Foi ele quem libertou Abraão de Ur dos caldeus, e Isaque da espada de seu pai, e Jacó do anjo do Senhor que lutou com ele no val de Jaboque. Também com este homem tem feito muitas coisas. Ele o livrou do rio no Egito e da espada de Faraó e dos filhos de Cuxi. Assim também ele pode livrá-lo da fome e fazê-lo viver. E a coisa pareceu bem aos olhos de Reuel, e fez conforme a palavra de sua filha, e enviou ao calabouço para apurar o que aconteceu com Moisés. Ele viu, e eis que o homem Moisés estava vivo no calabouço, em pé sobre seus pés, louvando e orando ao Deus de seus pais. E Reuel ordenou que Moisés fosse tirado para fora do calabouço, de modo que eles fizeram sua barba, e ele mudou suas roupas de prisão e comeu pão. E depois Moisés entrou no jardim de Reuel, que era atrás da casa, e ali orou ao Senhor seu Deus, que havia feito maravilhas poderosas para ele. E foi que, enquanto ele orava, olhou em frente a ele, e eis que uma vara de safira foi colocada no chão, a qual foi plantada no meio do jardim. E ele se aproximou da vara e olhou, e eis que o nome do Senhor, o Todo-Poderoso dos Exércitos, estava gravado nela, escrito e desenvolvido sobre a vara. E ele o leu e estendeu sua mão e arrancou-a como uma árvore da floresta da mata fechada, e a vara ficou em sua mão. E esta é a vara com a qual todas as obras do nosso Deus foram executadas depois de ter criado os céus e a terra, e todo o exército deles, mares, rios e todos os seus peixes. E quando Deus havia expulsado Adão do jardim do Éden, ele tomou a vara em sua mão e foi e cultivou a terra da qual foi tomado. E a vara desceu até Noé e foi dada a Sem e seus descendentes, até que chegou nas mãos de Abraão, o hebreu. E quando Abraão deu tudo o que tinha a seu filho Isaque, ele também lhe deu esta vara. E quando Jacó fugiu para Padã-Arã, ele a tomou em suas mãos, e quando ele voltou para seu pai, ele não a tinha deixado atrás de si.
Também, quando ele desceu ao Egito, ele a tomou em sua mão e deu a José uma porção acima de seus irmãos, pois Jacó a tinha tomado à força de seu irmão Esaú. E depois da morte de José, os nobres do Egito entraram na casa de José, e a vara veio na mão de Reuel, o midianita, e quando ele saiu do Egito, ele a tomou em sua mão e a plantou em seu jardim. E todos os homens poderosos dos quinitas tentaram arrancá-la quando se esforçaram para conseguir sua filha Zípora, mas não foram bem-sucedidos. De modo que a vara ficou plantada no jardim de Reuel, até que chegou quem tinha direito a ela e a tomou. E quando Reuel viu a vara na mão de Moisés, ele se maravilhou com isso, e ele lhe deu sua filha Zípora por mulher. Naquele tempo morreu Baal-Chanã, filho de Aquibor, rei de Edom, e foi sepultado em sua casa na terra de Edom. E depois de sua morte, os filhos de Esaú enviaram para a terra de Edom, e tiraram de lá um homem que estava em Edom, cujo nome era Hadad, e eles o fizeram rei sobre eles no lugar de Baal-Chanã, seu rei. E Hadad reinou sobre os filhos de Edom 48 anos. E quando reinou, ele se resolveu lutar contra os filhos de Moabe para trazê-los sob o poder dos filhos de Esaú, como estavam antes, mas ele não foi capaz, porque os filhos de Moabe souberam disto, e eles se levantaram e se apressaram para eleger um rei sobre eles de entre seus irmãos. E depois eles reuniram um grande povo, e enviaram aos filhos de Amon, seus irmãos, para ajudarem a lutar contra Hadad, rei de Edom. E Hadad ouviu a coisa que os filhos de Moabe haviam feito, e teve muito medo deles, e absteve-se de lutar contra eles. Naqueles dias, Moisés, filho de Anrã, em Midian, tomou Zípora, filha de Reuel, o midianita, por mulher. E Zípora andou nos caminhos dos filhos de Jacó. Ela não era nada menos da justiça de Sara, Rebeca, Raquel e Lia. E Zípora concebeu e deu à luz um filho, e ele chamou seu nome Gerson, pois ele disse: fui estrangeiro numa terra estranha, mas ele não circuncidou o seu prepúcio sob o comando de Reuel, seu sogro. E ela concebeu novamente e deu à luz um filho, mas circuncidou seu prepúcio e chamou seu nome Eliezer, pois disse Moisés: porque o Deus de meus pais foi o meu auxílio e me livrou da espada de Faraó. E Faraó, rei do Egito, aumentou grandemente o trabalho dos filhos de Israel naqueles dias, e continuou a fazer seu jugo mais pesado sobre os filhos de Israel, e ordenou uma proclamação a ser feita no Egito, dizendo: não deis mais palha ao povo para fazer tijolos, deixai-os ir e ajuntarem para si mesmos palha enquanto puderem encontrá-la. Também a conta de tijolos que devem fazer, que eles deem a cada dia, e nada diminuais deles, pois eles estão ociosos em seu trabalho. E os filhos de Israel ouviram isto, e choraram e suspiraram e gritaram ao Senhor por causa da amargura das suas almas. E o Senhor ouviu os gritos dos filhos de Israel, e viu a opressão com a qual os egípcios os oprimiam. E o Senhor ficou com ciúmes de seu povo e sua herança, e ouviu a sua voz, e resolveu tirá-los da aflição do Egito, para dar-lhes a terra de Canaã por possessão. E naqueles dias Moisés estava apacentando as ovelhas de Reuel, o midianita, seu sogro, além do deserto de Sim, e a vara que ele tomou de seu sogro estava em sua mão. E aconteceu que um dia um cabrito das cabras desviou o bando, e Moisés o perseguiu até a montanha de Deus, a Horebe. E quando ele chegou a Horebe, o Senhor apareceu-lhe ali na sarça, e ele encontrou a sarça ardendo com fogo, mas o fogo não tinha poder sobre a sarça para consumi-la. E Moisés ficou muito espantado com esta visão, pelo que a sarça não era consumida, e ele se aproximou para ver esta coisa poderosa, e o Senhor chamou a Moisés do fogo e ordenou-lhe para descer ao Egito, a Faraó, rei do Egito, para enviar os filhos de Israel de seu serviço. E o Senhor disse a Moisés: vai, volta ao Egito, pois todos aqueles que buscavam a tua vida estão mortos, e falarás a Faraó para mandar os filhos de Israel da sua terra. E o Senhor lhe mostrou fazer sinais e maravilhas no Egito, diante dos olhos de Faraó e aos olhos de seus súditos, a fim de que eles pudessem acreditar que o Senhor lhe havia enviado. E Moisés deu ouvidos a tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado, e ele voltou para o seu sogro. Ele lhe contou a coisa, e Reuel lhe disse: vá em paz. E Moisés se levantou para ir ao Egito, e tomou sua mulher e seus filhos com ele. E ele estava em uma hospedaria no caminho, e um mensageiro celestial de Deus desceu e buscava ocasião contra ele.
e queria matá-lo por causa de seu primogênito, porque ele não o havia circuncidado e havia transgredido a aliança que o Senhor tinha feito com Abraão, pois Moisés tinha dado ouvido às palavras de seu sogro, que tinha falado com ele para não circuncidar seu primogênito, por isso ele não o circuncidara. Então Zípora viu o mensageiro celestial do Senhor buscando uma ocasião contra Moisés, e ela sabia que isto era devido ele não ter circuncidado seu filho Gerson. E apressou-se Zípora e tomou uma das pedras afiadas que estavam ali, e ela circuncidou seu filho, e livrou o seu marido e seu filho da mão do anjo do Senhor. E Arão, filho de Anrã, irmão de Moisés, estava no Egito caminhando na beira do rio naquele dia, e o Senhor lhe apareceu naquele lugar e lhe disse: vai agora em direção a Moisés no deserto. E ele foi e o encontrou na montanha de Deus e o beijou. E Arão levantou seus olhos e viu Zípora, a mulher de Moisés e seus filhos, e disse a Moisés: quem são estes contigo? E Moisés lhe disse: são minha mulher e filhos, que Deus me deu em Midian. E a coisa entristeceu a Arão por causa da mulher e seus filhos. E Arão disse a Moisés: manda embora a mulher e seus filhos, para que eles possam ir para a casa de seu pai. E Moisés deu ouvidos às palavras de Arão, e assim fez. E Zípora retornou com seus filhos, e foram à casa de Reuel, e lá permaneceram até que o momento chegou, quando o Senhor havia visitado o seu povo, e os tirou do Egito da mão de Faraó. E Moisés e Arão foram ao Egito para a comunidade dos filhos de Israel, e falaram com eles todas as palavras do Senhor, e o povo se alegrou, uma alegria muito grande. E Moisés e Arão se levantaram cedo no dia seguinte, e foram para a casa de Faraó, e tomaram em suas mãos a vara de Deus. E quando chegaram ao portão do rei, 2 jovens leões estavam ali confinados com instrumentos de ferro, e nenhuma pessoa saía nem entrava diante deles, a não ser aqueles a quem o rei ordenava vir. Quando os feiticeiros vinham, retiravam os leões por seus encantamentos, e este os levava ao rei. E Moisés se apressou e levantou a vara sobre os leões e os soltou, e Moisés e Arão entraram na casa do rei. Os leões também entraram com eles em alegria, e eles o seguiram e se regozijaram como um cão se alegra com o seu mestre quando ele vem do campo. E quando o Faraó viu isto, ficou espantado com isto e ficou muito apavorado com o relatório, pois sua aparência era semelhante à aparência dos filhos de Deus. E Faraó disse a Moisés: o que requeres? E eles lhes responderam dizendo: o Senhor Deus dos Hebreus nos enviou a ti para dizer: manda o meu povo para que me sirva. E quando o Faraó ouviu as suas palavras, ficou muito apavorado diante deles, e lhes disse: ide hoje e voltai para mim amanhã. E eles fizeram conforme a palavra do rei. E quando eles haviam saído, Faraó mandou chamar Balaão, o mago, e a Janes e a Jambres, seus filhos, e a todos os magos e prognosticadores e os conselheiros que pertenciam ao rei, e todos eles vieram e sentaram-se diante do rei. E o rei lhes disse todas as palavras que Moisés e seu irmão Arão tinham falado com ele, e os magos disseram ao rei: mas como vieram os homens para ti por causa dos leões que estavam confinados no portão? E o rei disse: porque eles levantaram a sua vara contra os leões e os soltaram, e vieram até mim, e os leões também se alegraram com eles como um cão se alegra ao encontrar seu mestre. E Balaão, filho de Beor, o mago, respondeu ao rei dizendo: esses não são nada mais do que magos como nós. Agora, pois, envia a eles, e deixe-os vir, e vamos experimentá-los. E o rei fez assim. E de manhã Faraó mandou chamar Moisés e Arão para virem diante do rei, e tomaram a vara de Deus, e foram ao rei e lhe falaram, dizendo: assim diz o Senhor Deus dos Hebreus: manda o meu povo para que me sirva. E o rei lhes disse: mas quem vos crerá que sois mensageiros de Deus e que viestes para mim por sua ordem? Agora, pois, dai uma maravilha ou um sinal neste assunto, e assim as palavras que falais serão acreditadas. E apressou-se Arão e lançou a vara da sua mão diante de Faraó e diante dos seus servos, e a vara se transformou em uma serpente. E os feiticeiros viram isto, e eles lançaram cada um a sua vara sobre a terra, e se tornaram serpentes. E a serpente da vara de Arão levantou sua cabeça e abriu sua boca para engolir as varas dos magos. E o mago de Balaão respondeu e disse: isto tem sido desde os tempos antigos, que uma serpente engula sua companheira, e que as coisas viventes devoram uns aos outros.
Agora, pois, restaurai-a a uma vara como era a princípio, e nós também restauraremos nossas varas como eram antes. E se a tua vara engolir nossas varas, então saberemos que o Espírito de Deus está em ti, e se não, tu és apenas um artífice, como nós mesmos. E Arão se apressou e estendeu sua mão e lançou mão da cauda da serpente e tornou-se em vara em sua mão. E os magos fizeram o mesmo com suas varas e lançaram mão cada um da cauda de sua serpente e tornaram-se varas como no início. E quando elas foram restauradas a vara de Arão engoliu as varas deles. E quando o rei viu isto, ordenou que o livro de registros que relatavam aos reis do Egito fossem trazidos e trouxeram o livro de registros, as crônicas dos reis do Egito, no qual todos os ídolos do Egito foram inscritos, pois pensavam de encontrar nele o nome de Yahweh, mas não o encontraram. E Faraó disse a Moisés e Arão: Eis que eu não encontrei o nome do vosso Deus escrito nesse livro, e seu nome eu não conheço. E os conselheiros e sábios responderam ao rei: Nós temos ouvido que o Deus dos hebreus é um filho dos sábios, filho de antigos reis. E virou-se Faraó a Moisés e Arão e lhes disse: Não conheço o Senhor a quem tendes declarado, nem enviarei o seu povo. E responderam e disseram ao rei: O Senhor Deus dos deuses é o seu nome, e ele proclamou o seu nome sobre nós desde os dias dos nossos pais, e nos enviou dizendo: Vai a Faraó e dize-lhe: Manda o meu povo para que me sirva. Agora, pois, envia-nos para que possamos fazer uma viagem por 3 dias no deserto, e ali possamos sacrificar a ele, pois desde os dias da nossa descida ao Egito, ele não tomou de nossas mãos nem holocausto, oferta ou sacrifício, e se não nos enviares, a sua ira se acenderá contra ti, e ele ferirá o Egito, quer com a praga ou com a espada. E Faraó lhes disse: Contai-me agora o seu poder e a sua força. E eles lhes disseram: Ele criou o céu e a terra, os mares e todos os seus peixes. Ele formou a luz, criou as trevas, fez a chuva sobre a terra regá-la, e fez a erva e capim brotar. Ele criou o homem e as bestas, e os animais da floresta, os pássaros do céu e os peixes do mar, e pela sua boca eles vivem e morrem. Certamente ele te criou no ventre de tua mãe, e colocou em ti o fôlego de vida, e te criou e te colocou sobre o trono real do Egito, e ele tirará o teu fôlego e a alma de ti, e te devolverá a terra de onde foste tomado. E a ira do rei se acendeu com suas palavras, e ele lhes disse: Mas quem entre todos os deuses das nações pode fazer isto? Meu rio é meu próprio, e o fiz para mim mesmo. E os mandou sair de sua presença, e ele ordenou que o trabalho sobre Israel fosse mais severo do que era ontem e antes. E Moisés e Arão saíram da presença do rei e viram os filhos de Israel em uma condição de mal, pois os feitores tinham feito seu trabalho muito pesado. E Moisés voltou ao Senhor e disse: Por que trataste mal o teu povo? Pois desde que eu vim falar com Faraó o que me mandaste, ele tem utilizado muito mal os filhos de Israel. E o Senhor disse a Moisés: Eis que verás que com uma mão estendida e pragas pesadas, Faraó enviará os filhos de Israel da sua terra. E habitou Moisés e Arão entre os seus irmãos, os filhos de Israel, no Egito. Enquanto os filhos de Israel e os egípcios amarguraram suas vidas com o trabalho pesado que eles impuseram sobre eles. E no fim de 2 anos o Senhor novamente enviou Moisés a Faraó para tirar para fora os filhos de Israel e mandá-los para fora da terra do Egito. E Moisés foi e chegou à casa de Faraó e falou-lhe as palavras do Senhor que lhe tinha enviado, mas Faraó não quis dar ouvidos à voz do Senhor, e Deus despertou o seu poder no Egito sobre Faraó e seus súditos, e Deus feriu Faraó e seu povo com muito grande e doloridas pragas. E o Senhor enviou pela mão de Arão e transformou todas as águas do Egito em sangue com todas as suas fontes e rios. E quando um egípcio chegou para beber e tirar água, olhou para o seu cântaro, e eis que toda a água foi transformada em sangue. E quando veio a beber do seu copo, a água no copo se tornou sangue. E quando uma mulher amassou sua massa e cozinhou suas iguarias, sua aparência foi transformada para a de sangue. E o Senhor enviou novamente e fez todas as suas águas trazerem rãs, e as rãs entraram nas casas dos egípcios. E quando os egípcios beberam, suas barrigas ficaram cheias de rã, e dançaram em suas barrigas como quando dançam no rio.
E toda sua água potável e a água de cozer transformaram-se em rãs. Também quando deitaram em suas camas, o seu suor produziu rãs. Não obstante tudo isso, a ira do Senhor não se apartou deles, e sua mão foi estendida contra todos os egípcios para feri-los com todas as pragas pesadas. E ele mandou ferir seu pó em piolho, e os piolhos ficaram no Egito até a altura de 2 côvados sobre a terra. E os piolhos também foram muito numerosos na carne do homem e animal, e todos os habitantes do Egito também sobre o rei e a rainha, o Senhor enviou os piolhos, e isso afligiu muito o Egito por causa dos piolhos. Não obstante isto, a ira do Senhor não se afastou, e sua mão ainda estava estendida sobre o Egito. E o Senhor enviou todos os tipos de feras do campo para o Egito, e elas vieram e destruíram todo o Egito, homem e animal, e as árvores, e todas as coisas que estavam no Egito. E o Senhor enviou serpentes venenosas, escorpiões, ratos, doninhas, sapos, juntamente com outros rastejantes no pó. Moscas, vespas, pulgas, insetos e mosquitos, cada enxame de acordo com sua espécie. E todos os répteis e animais alados conforme a sua espécie vieram ao Egito e afligiram os egípcios extremamente. E as pulgas e moscas entraram nos olhos e nos ouvidos dos egípcios. E o marimbondo veio sobre eles e os expulsou, e eles se mudaram dele para suas salas internas, e ele os perseguiu. E quando os egípcios se esconderam por causa do enxame de animais, trancaram suas portas atrás deles. E Deus ordenou a Sulanute, que estava no mar, para subir e entrar no Egito. E ela tinha braços compridos, 10 côvados de comprimento do côvado de um homem. E ela subiu sobre os telhados e descobriu o encaibramento e assoalho e os cortou. E estendeu seu braço para dentro da casa e removeu a fechadura e o ferrolho e abriu as casas do Egito. Depois o enxame de animais entrou nas casas do Egito, e o enxame de animais destruiu os egípcios, e isso os afligiu excessivamente. Não obstante isto, a ira do Senhor não se afastou dos egípcios, e sua mão ainda estava estendida contra eles. E Deus mandou a peste, e a peste invadiu o Egito, nos cavalos e jumentos, e nos camelos, e rebanhos de bois e ovelhas, e no homem. E quando os egípcios se levantaram de manhã cedo para tomarem o seu gado para o pasto, encontraram todo o seu gado morto, e ali permaneceu do gado dos egípcios somente 1 em 10, e do gado pertencente a Israel em Gozém, nenhum morreu. E Deus enviou uma inflamação ardente na carne dos egípcios, que estourou suas peles, e tornou-se uma coceira severa em todos os egípcios, desde as solas de seus pés até o alto de suas cabeças. E muitos furúnculos estavam em sua carne, que sua carne se desgastou até que se tornou podre e fétida. Não obstante isto, a ira do Senhor não se afastou, e sua mão ainda estava estendida sobre todo o Egito. E o Senhor enviou uma saraiva muito pesada que feriu as suas vinhas e quebrou suas árvores de fruto e as secou, que elas caíram sobre eles. Também toda a erva verde tornou-se seca e pereceu, pois um fogo misturado desceu no meio da saraiva. Por isso a saraiva e o fogo consumiram todas as coisas. Também homens e animais que foram encontrados no exterior pereceram das chamas de fogo e da saraiva, e todos os jovens leões estavam exaustos. E o Senhor mandou trazer numerosos gafanhotos para o Egito, o Chazel, Salom, Chargol e Chagole, gafanhotos cada um de sua espécie, que devoraram tudo que a saraiva havia deixado restante. Então os egípcios se alegraram com os gafanhotos, embora consumiram o produto do campo, e eles os apanharam em abundância e os salgaram para alimento. E o Senhor trouxe um vento poderoso do mar, que levou todos os gafanhotos, até mesmo aqueles que foram salgados, e os lançou no mar vermelho. Nenhum só gafanhoto permaneceu dentro das fronteiras do Egito. E Deus enviou trevas sobre o Egito, que toda a terra do Egito e Patros ficou escuro por 3 dias, de modo que um homem não podia ver a sua mão quando a levantava a sua boca. Naquele tempo morreram muitos do povo de Israel que haviam se rebelado contra o Senhor e que não quiseram ouvir a Moisés e Arão, e não acreditaram neles, que Deus os tinha enviado. E que haviam dito: nós não sairemos do Egito para que não pereçamos de fome num deserto desolado, e que não quiseram ouvir a voz de Moisés.
E o Senhor os flagelou durante os 3 dias de trevas, e os israelitas os sepultaram naqueles dias, sem os egípcios saberem deles ou se alegrarem deles. E a escuridão foi muito grande no Egito durante 3 dias, e qualquer pessoa que estava de pé quando a escuridão chegou, permaneceu de pé em seu lugar, e aquele que estava sentado permaneceu sentado, e aquele que estava deitado continuou deitado no mesmo estado, e aquele que estava caminhando permaneceu sentado no chão, no mesmo lugar, e isto aconteceu com todos os egípcios, até que as trevas haviam passado. E os dias de trevas passaram, e o Senhor enviou Moisés e Arão aos filhos de Israel, dizendo: Celebrai vossa festa e fazei vossa Páscoa, pois eis que eu venho no meio da noite entre todos os egípcios, e ferirei todos os seus primogênitos, desde o primogênito de um homem ao primogênito de um animal, e quando eu vir a vossa Páscoa, passarei sobre vós. E os filhos de Israel fizeram conforme tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão, assim fizeram naquela noite. E aconteceu no meio da noite, que o Senhor saiu no meio do Egito e feriu todos os primogênitos dos egípcios, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. E Faraó se levantou de noite, ele e todos os seus servos e todos os egípcios, e houve um grande clamor em todo o Egito naquela noite, pois não havia uma casa na qual não houvesse um cadáver. Também a semelhança do primogênito do Egito, que foram esculpidos nas paredes de suas casas, foram destruídas e caíram ao chão. Até mesmo os ossos de seus primogênitos que tinham morrido antes disto e que tinham enterrado em suas casas, foram ajuntados pelos cães do Egito naquela noite e arrastados diante dos egípcios e lançados perante eles. E todos os egípcios viram este mal que tinha vindo repentinamente sobre eles, e todos os egípcios gritaram com alta voz. E todas as famílias do Egito choraram naquela noite, cada homem por seu filho, e de cada homem por sua família, sendo o primogênito, e o tumulto do Egito foi ouvido a uma distância naquela noite. E Batiá, filha de Faraó, saiu correr naquela noite para procurar Moisés e Arão em suas casas, e eles os encontraram em suas casas, comendo e bebendo e se alegrando com todo Israel. E Batiá disse a Moisés: É esta a recompensa pelo bem que eu fiz para ti, que te criei e te estendi e trouxeste este mal sobre mim e a casa de meu pai? E Moisés lhe disse: Certamente 10 pragas o Senhor trouxe sobre o Egito. Algum mal resultou-te de qualquer delas? Alguma delas se afetou? E ela disse: Não. E Moisés disse a ela: Embora seja a primogênita de tua mãe, não morrerás, e nenhum mal te alcançará no meio do Egito. E ela disse: Que vantagem é isso para mim, quando eu vejo o rei, meu irmão, e toda a sua casa e súditos neste mal, cujo primogênito perece com todos os primogênitos do Egito? E Moisés disse a ela: Certamente teu irmão e sua casa e súditos, as famílias do Egito, não quiseram ouvir as palavras do Senhor, por isso este mal veio sobre eles. E Faraó, rei do Egito, se aproximou de Moisés e Arão e alguns dos filhos de Israel que estavam com eles naquele lugar, e orou com eles, dizendo: Levanta-te e toma os teus irmãos e todos os filhos de Israel que estão na terra, com as suas ovelhas e bois e todos os que lhe pertencem. Lhes nada devem deixar ficar, somente orai por mim ao Senhor vosso Deus. E Moisés disse a Faraó: Eis que, embora sejas o primogênito de tua mãe, ainda não temes, pois não morrerás, porque o Senhor ordenou que viverás, a fim de mostrar-te o seu grande poder e braço forte estendido. E Faraó ordenou aos filhos de Israel serem mandados embora, e todos os egípcios se fortaleceram para enviá-los, porque diziam: Estamos todos perecendo. E todos os egípcios enviaram os israelitas com grandes riquezas, ovelhas e bois, e coisas preciosas, de acordo com o juramento do Senhor entre ele e nosso pai Abraão. E os filhos de Israel demoraram a sair à noite, e quando os egípcios vieram ter com eles para levá-los para fora, disseram-lhes: Somos ladrões, para que devamos sair à noite? E os filhos de Israel pediram dos egípcios vasos de prata e vasos de ouro e vestidos, e os filhos de Israel despojaram os egípcios. E Moisés se apressou e se levantou e foi até o rio do Egito, e trouxe dali o caixão de José e levou-o consigo. Os filhos de Israel também levaram cada um o caixão de seu pai com ele, e cada homem os caixões de sua tribo. E os filhos de Israel partiram de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 homens a pé, além dos pequenos e suas mulheres.
Também uma multidão mista subiu com eles, e rebanhos e manadas, muito gado mesmo. E a peregrinação dos filhos de Israel, que habitaram na terra do Egito em trabalho duro, foi 210 anos. E no fim de 210 anos, o Senhor tirou os filhos de Israel do Egito com mão forte. E os filhos de Israel partiram do Egito, e de Gozém, e de Ramsés, e acamparam em Sucote no 15º dia do primeiro mês. E os egípcios sepultaram todos os seus primogênitos a quem o Senhor havia ferido, e todos os egípcios sepultaram seus mortos durante 3 dias. E os filhos de Israel partiram de Sucote e acamparam em Etom, no fim do deserto. E no 3º dia, depois que os egípcios haviam enterrado os seus primogênitos, muitos homens se levantaram do Egito e foram atrás de Israel para fazê-los retornar ao Egito, porque se arrependeram que tinham enviado o povo para longe de sua servidão. E um homem disse ao seu próximo: certamente Moisés e Arão falaram a Faraó, dizendo: iremos uma jornada de 3 dias no deserto e sacrificaremos ao Senhor nosso Deus. Agora, pois, levantemo-nos cedo de manhã e façamos-lhes retornar, e será que, se eles voltarem conosco ao Egito para seus senhores, então saberemos que há fé neles, mas, se não voltarem, então lutaremos com eles e os faremos voltar com grande poder e mão forte. E todos os nobres de Faraó se levantaram pela manhã, e com eles cerca de 700.000 homens, e saíram do Egito naquele dia e foram ao lugar onde os filhos de Israel estavam. E todos os egípcios viram, e eis que Moisés e Arão e todos os filhos de Israel estavam sentados defronte de Pi-Hahirote, comendo e bebendo e celebrando a festa do Senhor. E todos os egípcios disseram aos filhos de Israel: certamente dissestes: iremos uma jornada de 3 dias no deserto e sacrificaremos ao nosso Deus e voltaremos. Agora, pois, hoje faz 5 dias desde que saístes, por que não voltastes aos vossos senhores? E Moisés e Arão lhes responderam, dizendo: porque o Senhor nosso Deus tem testificado em nós, dizendo: não mais voltareis para o Egito, mas lançaremos mão de uma terra que mana leite e mel, como o Senhor nosso Deus jurou aos nossos pais dar-nos. E quando os nobres do Egito viram que os filhos de Israel não lhes deram ouvidos para voltarem ao Egito, cingiram-se para lutar com Israel. E o Senhor fortaleceu os corações dos filhos de Israel sobre os egípcios, para que eles lhes dessem uma surra severa, e a batalha foi dolorida sobre os egípcios, e todos os egípcios fugiram de diante dos filhos de Israel, pois muitos deles pereceram pela mão de Israel. E os nobres de Faraó foram ao Egito e disseram a Faraó, dizendo: os filhos de Israel fugiram e não mais voltarão para o Egito, e desta maneira Moisés e Arão falaram conosco. E Faraó soube disto, e o seu coração e os corações de todos os seus súditos se voltaram contra Israel, e eles se arrependeram de que tinham enviado a Israel, e todos os egípcios aconselharam Faraó a perseguir os filhos de Israel para fazê-los voltar às suas cargas. E eles disseram cada homem ao seu irmão: o que é isto que fizemos, que enviamos Israel de nossa servidão? E o Senhor fortaleceu os corações de todos os egípcios para perseguirem os israelitas, porque o Senhor desejava derrubar os egípcios no Mar Vermelho. E Faraó se levantou e equipou sua carruagem, e ordenou a todos os egípcios a se reunirem. Nenhum homem foi deixado, com exceção dos pequeninos e as mulheres. E todos os egípcios saíram com Faraó a perseguirem os filhos de Israel, e o acampamento do Egito era um acampamento excessivamente grande e pesado, cerca de 10.000 homens. E todo este acampamento saiu e perseguiram os filhos de Israel para trazê-lo de volta ao Egito, e eles os alcançaram acampados junto ao Mar Vermelho. E os filhos de Israel levantaram seus olhos e viram todos os egípcios a persegui-los, e os filhos de Israel ficaram muito apavorados com eles. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E por causa dos egípcios, os filhos de Israel se dividiram em 4 divisões e estavam divididos em suas opiniões, pois estavam com medo dos egípcios, e Moisés falou a cada um deles. A primeira divisão foi dos filhos de Ruben, Simeão e Zacar, e eles resolveram se lançar ao mar, pois estavam com muito medo dos egípcios. E Moisés lhes disse: não temais, ficai quietos e vede a salvação do Senhor, que vos efetuará hoje. A segunda divisão foi dos filhos de Zebulon, Benjamim, Naphtali, e eles resolveram voltar para o Egito com os egípcios. E Moisés lhes disse: não temais, pois como vistes os egípcios hoje, então não mais os verei para sempre. A terceira divisão foi dos filhos de Judá e José,
e eles resolveram ir ao encontro os egípcios para lutar com eles. E disse-lhes Moisés: Estai firmes em vossos lugares, pois o Senhor pelejará por vós, e permanecereis em silêncio. E a quarta divisão foi dos filhos de Levi, Gade e Azer, e eles resolveram entrar no meio dos egípcios para confundi-los, e Moisés lhes disse: Ficai em vossos lugares, e não temais, somente invocai ao Senhor para que ele possa salvá-los das mãos deles. Depois disso, Moisés se levantou do meio do povo e orou ao Senhor e disse: Ó Senhor, Deus de toda a terra, salva agora o teu povo, a quem tiraste do Egito, e não deixes que os egípcios se vangloriem, que o poder e a força são deles. Então o Senhor disse a Moisés: Por que clamas a mim? Fala aos filhos de Israel para que eles avancem, e tu estende a tua vara sobre o mar e divide-o, e os filhos de Israel passarão por ele. E Moisés fez assim, e ele levantou sua vara sobre o mar e o dividiu. E as águas do mar foram divididas em 12 partes, e os filhos de Israel passaram a pé, com sapatos, como um homem devia passar por um caminho preparado. E o Senhor manifestou aos filhos de Israel suas maravilhas no Egito e no mar, pela mão de Moisés e Arão. E quando os filhos de Israel entraram no mar, os egípcios entraram atrás deles, e as águas do mar retornaram sobre eles, e todos eles afundaram na água, e nenhum homem foi deixado, com exceção de Faraó, que deu graças ao Senhor e creu nele. Por isso o Senhor não o fez perecer naquele tempo com os egípcios. E o Senhor enviou um anjo para tirá-lo de entre os egípcios, que o colocou sobre a terra de Nínive, e ele reinou sobre ela por muito tempo. E naquele dia o Senhor salvou Israel da mão do Egito, e todos os filhos de Israel viram que os egípcios tinham perecido, e viram a grande mão do Senhor em que ele realizou no Egito e no mar. Então Moisés e os filhos de Israel cantaram este cântico ao Senhor no dia quando o Senhor fez os egípcios caírem diante deles. E todo Israel cantou em concerto, dizendo: Cantarei ao Senhor, porque ele é grandemente exaltado. O cavalo e o seu cavaleiro ele lançou ao mar, e eis que está escrito no livro da lei de Deus. Depois disto, os filhos de Israel continuaram em sua jornada e acamparam em Mará, e o Senhor ordenou aos filhos de Israel andarem em todos os seus caminhos e servi-lo. E partiram de Mará e chegaram a Elim, e em Elim havia 12 fontes de água e 70 tamareiras, e as crianças acamparam ali junto às águas. E partiram de Elim e chegaram ao deserto de Sim, no 15º dia do 2º mês após a sua partida do Egito. Naquele tempo o Senhor deu o maná para os filhos de Israel a comer, e o Senhor fez alimento chover do céu para os filhos de Israel dia a dia. E os filhos de Israel comeram o maná durante 40 anos, todos os dias que eles estavam no deserto, até que chegaram à terra de Canaã para possuí-la. E partiram do deserto de Sim e acamparam em Alush. E partiram de Alush e acamparam em Repidim. E quando os filhos de Israel estavam em Repidim, Amaleque, filho de Elifaz, filho de Esaú, irmão de Zefo, veio para lutar com Israel. E trouxe com ele 801.000 homens, magos e ilusionistas. E ele se preparou para a batalha com Israel em Repidim. E travaram uma grande e severa batalha contra Israel, e o Senhor entregou Amaleque e seu povo nas mãos de Moisés e dos filhos de Israel, e na mão de Josué, filho de Nun, o Efrateu, servo de Moisés. E os filhos de Israel feriram a Amaleque e seu povo ao fio da espada. Mas a batalha foi muito dolorida sobre os filhos de Israel. E o Senhor disse a Moisés: Escreve isto como um memorial para ti em um livro, e coloca-o na mão de Josué, filho de Nun, teu servo, e ordenarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando chegares à terra de Canaã, apagarás totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés fez assim, e ele tomou o livro e escreveu nele estas palavras, dizendo: Lembra-te do que Amaleque fez para ti no caminho quando saíste do Egito, que te encontrou no caminho e feriu a tua retaguarda, até aqueles que eram fracos atrás de ti, quando estavas fraco e cansado. Portanto, será quando o Senhor teu Deus tiver dado a ti descanso de todos os teus inimigos ao redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, para possuí-la, que apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu, não te esquecerás disso. E o rei que tiver piedade de Amaleque, ou de sua memória, ou de sua semente, eis que o requerirei dele, e o eliminarei de entre o seu povo. E Moisés escreveu todas essas palavras em um livro e ordenou aos filhos de Israel com respeito a todas essas questões. E os filhos de Israel partiram de Refidim
e acamparam no deserto do Sinai no 3º mês de sua saída do Egito. Naquele tempo veio Reuel, o midianita, sogro de Moisés, com sua filha Zípora e seus 2 filhos, pois tinham ouvido falar das maravilhas do Senhor, que ele tinha feito a Israel, que os havia livrado da mão do Egito. E Reuel veio a Moisés ao deserto, onde se tinha acampado, onde estava a montanha de Deus. E Moisés saiu ao encontro de seu sogro com grande honra, e todo Israel foi com ele. E Reuel e seus filhos permaneceram entre os israelitas por muitos dias, e Reuel conheceu ao Senhor daquele dia em diante. E no 3º mês da partida dos filhos de Israel do Egito, no 6º dia, o Senhor deu a Israel os 10 mandamentos no monte Sinai. E todo Israel ouviu todos estes mandamentos, e todo Israel se alegrou muito no Senhor naquele dia. E a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e ele chamou a Moisés, e Moisés entrou no meio de uma nuvem e subiu a montanha. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Ele não comeu pão e não bebeu água, e o Senhor o instruiu nos estatutos e nos juízos, a fim de ensinar aos filhos de Israel. E o Senhor escreveu os 10 mandamentos que ele ordenou aos filhos de Israel sobre 2 tábuas de pedra, que ele deu a Moisés para ordenar aos filhos de Israel. E no fim de 40 dias e 40 noites, quando o Senhor terminou de falar a Moisés no monte Sinai, então o Senhor deu a Moisés as tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus. E quando os filhos de Israel viram que Moisés demorava a descer do monte, reuniram-se em torno de Arão e disseram: quanto a este Moisés, não sabemos o que aconteceu com ele. Agora, pois, levanta-te, faze-nos um Deus que vá diante de nós, de modo que não morrerás. E Arão ficou com muito medo do povo, e ordenou-lhes para lhe trazerem ouro, e fez dele um bezerro de metal fundido para o povo. E o Senhor disse a Moisés: antes de ter descido do monte, desce, porque o teu povo, a quem trouxeste do Egito, se corrompeu. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, e prostraram-se a ele. Agora, pois, deixa-me para que eu possa consumi-los da terra, pois eles são um povo de dura cerviz. E Moisés suplicou a face do Senhor, e orou ao Senhor pelo povo por causa do bezerro que tinham feito. E depois ele desceu do monte, e em suas mãos estavam as 2 tábuas de pedra, que Deus lhe havia dado para ordenar aos israelitas. E quando Moisés se aproximou do acampamento e viu o bezerro que o povo tinha feito, a ira de Moisés se acendeu, e ele quebrou as 2 tábuas ao pé do monte. E Moisés chegou ao acampamento e tomou o bezerro e o queimou com fogo e o fundiu até que se tornou poeira fina, e a espalhou sobre a água e deu-a aos israelitas para beber. E ali morreram do povo pela espada um do outro cerca de 3.000 homens que haviam feito o bezerro. E no dia seguinte Moisés disse ao povo: subirei ao Senhor, porventura eu possa fazer expiação pelos vossos pecados, que tendes pecado contra o Senhor. E Moisés subiu novamente ao Senhor, e ele permaneceu com o Senhor 40 dias e 40 noites. E durante os 40 dias Moisés rogou ao Senhor em favor dos filhos de Israel. E o Senhor ouviu a oração de Moisés, e o Senhor ouviu as suas orações em favor de Israel. Então falou o Senhor a Moisés para alisar 2 tábuas de pedra e levá-las ao Senhor, que escreveria sobre elas os 10 mandamentos. Ora, Moisés fez assim, e ele desceu e alisou 2 tábuas e subiu ao monte Sinai ao Senhor, e o Senhor escreveu os 10 mandamentos nas tábuas. E Moisés permaneceu ainda com o Senhor 40 dias e 40 noites, e o Senhor o instruiu nos estatutos e juízos para transmitir a Israel. E o Senhor ordenou com respeito aos filhos de Israel que eles deveriam fazer um santuário para o Senhor, para que seu nome pudesse descansar nele. E o Senhor lhe mostrou a semelhança do santuário e a semelhança de todos os seus vasos. E no fim dos 40 dias Moisés desceu do monte, e as 2 tábuas estavam em sua mão. E chegou Moisés aos filhos de Israel, e falou-lhes todas as palavras do Senhor, e ensinou-lhes as leis, estatutos e juízos que o Senhor lhe havia ensinado. E Moisés disse aos filhos de Israel a palavra do Senhor, que um santuário deveria ser feito para ele habitar entre os filhos de Israel. E o povo se alegrou muito com todo o bem que o Senhor tinha falado com eles, através de Moisés, e disseram: faremos tudo o que o Senhor falou contigo. E o povo se levantou como um só homem, e fizeram ofertas generosas para o santuário do Senhor, e cada homem trouxe a oferta do Senhor para a obra do santuário e para todo o seu serviço.
E todos os filhos de Israel trouxeram cada homem de tudo o que foi encontrado em sua posse para a obra do santuário do Senhor, ouro, prata e bronze, e cada coisa que era benefício para o santuário. E todos os sábios que eram práticos no trabalho vieram e fizeram o santuário do Senhor, de acordo com tudo o que o Senhor tinha ordenado, cada homem na obra em que havia sido prático. E todos os sábios de coração fizeram o santuário, e toda a sua mobília, e todos os vasos para o serviço santo, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. E a obra do santuário do tabernáculo foi concluída no fim de 5 meses, e os filhos de Israel fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. E trouxeram o santuário e toda a sua mobília a Moisés, semelhante à representação que o Senhor tinha mostrado a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. E Moisés viu a obra, e eis que a fizeram como o Senhor lhe tinha ordenado, então Moisés os abençoou. E no 12º mês, no 23º dia do mês, Moisés tomou Arão e seus filhos, e os vestiu com suas vestes, e os ungiu, e fez-lhes como o Senhor lhe tinha ordenado. E Moisés trouxe todas as ofertas que o Senhor naquele dia lhe havia ordenado. Moisés depois tomou Arão e seus filhos e lhes disse: Por 7 dias ficareis à porta do tabernáculo, pois assim sou mandado. E Arão e seus filhos fizeram tudo o que o Senhor lhes tinha ordenado por Moisés, e permaneceram por 7 dias à porta do tabernáculo. E no 8º dia, sendo o 1º dia do 1º mês do 2º ano desde a partida dos israelitas do Egito, Moisés levantou o santuário, e Moisés colocou todas as mobílias do tabernáculo e todas as mobílias do santuário, e fez tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado. E Moisés chamou a Arão e a seus filhos, e eles trouxeram o holocausto e a oferta pelo pecado por si e pelos filhos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele dia, os 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram fogo estranho e o trouxeram diante do Senhor, porque não lhes havia ordenado. E um fogo saiu de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor naquele dia. Então, no dia, quando Moisés terminou de construir o santuário, os príncipes dos filhos de Israel começaram a trazer suas ofertas perante o Senhor para a dedicação do altar. E eles trouxeram as suas ofertas, cada príncipe por um dia, um príncipe a cada dia por 12 dias. E todas as ofertas que trouxeram, cada homem em seu dia, um carregador de prata pesando 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para a oferta de alimentos. Uma colher pesando 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, e um cabrito das cabras para a oferta pelo pecado. E para a oferta de sacrifícios pacíficos, 2 bois, 5 carneiros, 5 cabras, 5 cordeiros de 1 ano de idade. Assim fizeram os 12 príncipes de Israel, dia após dia, cada homem em seu dia. E foi depois disto, no 13º dia do mês, Moisés ordenou aos filhos de Israel para observarem a Páscoa. E os filhos de Israel guardaram a Páscoa em sua estação no 14º dia do mês, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. E no 2º mês, no 1º dia dele, o Senhor falou a Moisés, dizendo: Conta as cabeças de todos os machos dos filhos de Israel de 20 anos para cima, tu e o teu irmão Arão e os 12 príncipes de Israel. E Moisés fez assim, e Arão veio com 12 príncipes de Israel, e eles contaram os filhos de Israel no deserto do Sinai. E os números dos filhos de Israel pelas casas de seus pais de 20 anos para cima eram 603.550. Mas os filhos de Levi não foram contados entre os seus irmãos, os filhos de Israel. E o número de todos os machos dos filhos de Israel de 1 mês para cima foi 22.273. E o número dos filhos de Levi de 1 mês para cima foi 22.000. E Moisés pôs os sacerdotes e os levitas, cada homem ao seu serviço, e a seu cargo para servir o santuário do tabernáculo, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. E no 20º dia do mês, a nuvem foi tirada do tabernáculo do testemunho. Naquele tempo, os filhos de Israel continuaram a sua jornada desde o deserto do Sinai, e eles fizeram uma viagem de 3 dias, e a nuvem repousou sobre o deserto de Parã. Ali a ira do Senhor se acendeu contra Israel, pois haviam provocado o Senhor impedir-lhe carne para que pudessem comer. E o Senhor ouviu a sua voz e deu-lhes carne que comeram durante 1 mês. Mas depois disto, a ira do Senhor se acendeu contra eles, e os feriu com grande massacre, e eles foram sepultados ali naquele lugar. E os filhos de Israel chamaram aquele lugar Quebrote Hatavá,
porque ali enterraram o povo que cobiçou carne. E partiram de Quebrote Hatavá e acamparam em Azerote, que está no deserto de Parã. E enquanto os filhos de Israel estavam em Azerote, a ira do Senhor se acendeu contra Miriam por causa de Moisés, e tornou-se leprosa, branca como a neve. E ela foi confinada fora do acampamento por 7 dias, até que ela tivesse sido recebida novamente depois de sua lepra. Os filhos de Israel depois partiram de Azerote e acamparam-se no final do deserto de Parã. Naquele tempo o Senhor falou a Moisés para enviar 12 homens dos filhos de Israel, um homem de uma tribo, para ir explorar a terra de Canaã. E Moisés enviou os 12 homens e vieram para a terra de Canaã para pesquisá-la e examiná-la, e exploraram toda a terra desde o deserto de Sim a Rechope, a Chamote. E no fim de 40 dias vieram a Moisés e Arão e disseram-lhe como era em seus corações, e 10 dos homens trouxeram um relatório mau aos filhos de Israel, da terra que haviam explorado, dizendo: é melhor para nós voltarmos para o Egito, do que irmos para esta terra, uma terra que consome os seus habitantes. Mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefuné, que eram daqueles que exploraram a terra, disseram: a terra é muito boa. Se o Senhor se deleitar em nós, então ele nos trará a esta terra e nos-la dará, pois é uma terra que mana leite e mel. Mas os filhos de Israel não quiseram ouvi-los, e eles deram ouvidos às palavras dos 10 homens que tinham trazido um relatório mau da terra. E o Senhor ouviu as murmurações dos filhos de Israel, e ele ficou irado e jurou, dizendo: certamente nenhum homem dessa geração perversa verá a terra de 20 anos para cima, com exceção de Caleb, filho de Jefuné, e Joshua, filho de Num. Mas certamente esta geração perversa perecerá nesse deserto, e seus filhos virão para a terra e eles a possuirão, de modo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os fez errar pelo deserto durante 40 anos, até o fim daquela geração perversa, porque não seguiram o Senhor. E o povo habitou no deserto de Parã por muito tempo, e depois prosseguiram para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho.